Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius Oliveira. Se liga comigo que é hora de aprender mais ciência. Vamos ao objeto de conhecimento da aula de hoje? A aula 28 tem como objeto de conhecimento a tabela periódica, seu detalhamento, organização da tabela periódica e propriedades periódicas. Vamos à nossa aula, então? Elementos químicos existem aos milhares na natureza, né? Mas era mesmo necessário organizá-los em uma tabela, né? Por que surgiu essa necessidade de colocá-los de alguma maneira específica, encontrar alguma similaridade entre eles? A tabela periódica surgiu da necessidade de organizar os elementos químicos de maneira sistemática, de modo a facilitar o estudo de suas propriedades e também das suas relações. Seu desenvolvimento é o resultado de contribuições de diversos cientistas, né? Vários cientistas ao longo do tempo. Então, a tabela periódica não surgiu assim, do dia para a noite alguém resolveu construir uma tabela periódica. É como se fosse uma parede feita de tijolos e gradativamente cada cientista foi adicionando um novo tijolo a essa parede. Nesta aula, nós veremos os principais nomes que tiveram contribuições na criação e organização da tabela periódica, certo? Antes da criação dessa tabela, né, já se sabia da existência de elementos químicos. Os elementos eles eram conhecidos e utilizados de forma empírica. O que isso significa, né? O que é empírico? É aquilo que nós conhecemos do nosso dia a dia, sem experimentação científica. É aquele nosso conhecimento baseado na observação casual, em experiências. Um exemplo para uma fácil compreensão é você, por exemplo, você consegue dizer que está frio porque você tem a sensação, né, você sente o frio quando baixa a temperatura. E aí você tem uma sensação a partir do conhecimento empírico. Outro exemplo relacionado ao conhecimento empírico, né, de observação. A gente sabe que todo dia, né, vai ter uma parte do dia iluminada pela luz do sol e depois vai ter uma parte escura, uma parte de noite, a partir do momento em que o sol se põe. Então, através da observação, a gente adquire um conhecimento chamado de conhecimento empírico, por meio da observação. E era esse conhecimento que existia antes de maiores estudos, de estudos mais detalhados, serem realizados com os elementos químicos. Seguindo ainda sobre a tabela periódica, a parte de história, né, sobre esse importante instrumento da química, os alquimistas medievais, eles já trabalhavam com substâncias conhecidas. Eles chamavam essas substâncias, né, de princípios ou elementos, mas sem uma organização sistemática. Então já existiam substâncias que poderiam ser retiradas de árvores, a própria água é uma substância química, tem substâncias que o nosso corpo secreta, né? O veneno de uma cobra é uma substância química, ele tem vários elementos químicos. Então eles chamavam isso de princípios ou elementos, né? Um veneno, por exemplo, esse é um princípio, esse é um elemento, é um veneno. Então davam nome às vezes até artísticos a certas substâncias relacionado ao seu efeito, às vezes à sua cor. Mas depois de um tempo passou a surgir realmente cientistas que por meio da experimentação passaram a contribuir com o aparecimento, com os primeiros passos da tabela periódica. O primeiro deles é o Johann Wolfgang, um químico alemão, né? Olha o nome dele bastante diferente, aí a pronúncia é complicada, eu reconheço. Tá? E esse cientista, o Johann Wolfgang, observou que alguns grupos de elementos químicos eles tinham características similares. No tempo que ele montou a tabela periódica inicial, existiam somente conhecidos cerca de 30 elementos químicos. E ele organizou eles em tríades. Como assim, professor Vinícius? Ele organizou em grupos de 3 elementos. Tá? E havia ali uma certa relação entre as características químicas desse elemento para ele agrupar nessas tríades, principalmente relacionada ao número de massa do elemento químico. Certo? Então essa foi a característica principal que ele usou para formar a sua tríade. Então esse foi o primeiro rascunho, o primeiro passo para o surgimento da tabela periódica. Na sequência, nós temos o segundo estudo, agora de um químico inglês, tá? Do John Newlands.
ele, em 1864, ele organizou os elementos conhecidos em ordem crescente de massa atômica. Todo átomo, todo elemento químico, ele tem ali um número de massa atômica, tem um número atômico, tem um número de prótons, um número de nêutrons, certo? E por isso ele tem um número atômico. E aí, com base nesse número, ele organizou uma tabela periódica, agora com uma quantidade de mais de 60 elementos químicos, tá? Organizou em ordem crescente a partir do número de massa atômica. Como assim em ordem crescente? Do menor para o maior, né? Do lado esquerdo da tabela periódica, ele colocou aqueles elementos químicos que tinham um número de massa menor e na direção da direita ele colocou os elementos químicos que tinham um número de massa maior. E a cada 8 elementos nessa organização, ele observou que as propriedades químicas se repetiam semelhantes a notas musicais. As notas musicais também ocorrem em número de 8. E ele aí deu, por isso que ficou conhecido como Lei das Oitavas de Newlands, né? Devido ao seu nome ser John Newlands e essa organização que ele proporcionou aos elementos químicos. Aí nós já temos aí uma pequena evolução da tabela periódica dos elementos químicos. Nessa sequência, né, dos cientistas que tiveram alguma contribuição importante para a elaboração da tabela periódica, a gente traz agora aquele que teve a contribuição mais relevante. E por esse motivo, ele é considerado por muitos, pela maioria dos químicos, como o pai, né, como o inventor da tabela periódica. Em 1869, o químico russo Dmitry Mendeleev organizou os elementos conhecidos em ordem crescente de massa atômica e os colocou em uma tabela com espaços vazios, prevendo a existência de elementos ainda não conhecidos. Então ele era muito esperto porque a partir daqueles elementos que já se conhecia, que já existiam, ele conseguiu prever que seriam ainda descobertos novos elementos com essas características. Então, esse químico russo, Dmitry Mendeleev, foi ele que deu uma organização mais sistemática à tabela periódica, considerando ali um aumento crescente do número atômico, ou melhor dizendo, do número de massa de cada elemento químico. E aí ele fez essa organização inicial e nasceu com isso a primeira tabela periódica, certo? Destacando que ele deixou espaços vazios dentro da tabela periódica para aqueles elementos químicos que ainda seriam descobertos. Uma nova contribuição à tabela periódica foi realizada pelo físico inglês Henry Moseley, tá? Já no ano de 1913. A contribuição dele, ele determinou experimentalmente o número atômico de cada elemento. Foi possível, né, com o avanço e surgimento de novas tecnologias, de novas técnicas de abordagem química, foi possível fazer a mensuração, a medição do número atômico dos átomos. E aí, a partir desse número atômico, né, dos átomos, ele conseguiu dar uma nova organização à tabela periódica, né, com cada elemento, e mostrou que suas propriedades são uma função periódica de seus números atômicos, e não do número de massa, como Dmitry Mendeleev pensava anteriormente. Certo? Então essa foi a principal contribuição, né, desses importantes cientistas para o surgimento da tabela periódica propriamente dita. Perceba que ela não foi construída em poucos anos, levaram aí vários anos, mais de 50 anos, 80 anos, para que várias contribuições fossem sendo reunidas de um cientista para outro, até que ela surgisse como nós conhecemos hoje. De 1913 para cá, ela sofreu pouquíssimas alterações. Alguns elementos foram descobertos, elementos artificiais, principalmente, eles foram acrescentados à tabela. Mas a maioria dos elementos naturais já era conhecida nessa época e já estava até organizada na tabela periódica, organizada ali por Henry Moseley, o físico inglês. Bem, agora que já se conhecia, né, uma grande quantidade de elementos químicos, vários pesquisadores já tinham pensado em diferentes formas de organizar, a partir do número de massa, a partir do número atômico, ou a partir das semelhanças que certos átomos guardavam entre si. Né? Mas, enfim, para formar a tabela periódica, como organizar tantos elementos diferentes dentro de uma coisa só?
Imagina só, mais de 100 elementos, aí você vai ter que abordar, vai ter que estudar cada um deles, identificar o que eles têm de semelhantes para colocar ali aqueles que são mais parecidos numa mesma família, por exemplo, ou no mesmo grupo. Bom, a tabela periódica ela tem duas divisões principais, que são os períodos e as famílias. O primeiro que eu vou falar para vocês, vou explicar, são os períodos. Os períodos são as linhas horizontais, que organizam os elementos químicos. Cada período representa um nível de energia ou camada eletrônica dos átomos dos elementos presentes naquela linha. Tá? Eu vou apresentar agora o corpo de uma tabela periódica para você compreender mais claramente do que eu estou falando. Observe agora esse esqueleto da tabela periódica, ele não está totalmente preenchido com os elementos. Olha só, os quadrados estão vazios e cada quadradinho desse é para estar presente um elemento químico, como a gente vai visualizar mais à frente numa tabela periódica completa. Então, os períodos, eles estão organizados de forma horizontal. Como que é horizontal? Eu vou fazer uma linha aqui para representar o que significa ser horizontal. É nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Isso é uma linha horizontal. Está meio torta, mas é uma linha dessa maneira. Se fosse uma linha assim, seria vertical. Tá? A partir desse entendimento, você sabe que aqui os elementos organizados em períodos, eles estão nessa direção. E o primeiro deles ali é o elemento hidrogênio, o elemento mais simples que existe. E aí nós temos o segundo período, o terceiro, o quarto período, o quinto período, o sexto e o sétimo. Professor Vinícius, o que determina em qual período um elemento vai ser colocado na tabela periódica? O que determina isso é a quantidade de camadas eletrônicas que ele vai possuir. Se ele tem uma camada eletrônica, ele vai estar num nível. Se ele tiver duas camadas eletrônicas, ele vai estar no outro nível. Quanto mais camadas eletrônicas ele tiver, mais para baixo ele vai estar. Por exemplo, os elementos químicos que têm mais camadas eletrônicas, ele vai estar nessa posição aqui. E aqueles que tiverem menos camadas eletrônicas estarão nessa primeira linha, como o hidrogênio e o hélio falado agora há pouco. Para que fique mais fácil de você compreender, observe nesse esquema que representa um átomo e as suas camadas eletrônicas. Para entender melhor a distribuição em períodos, e aí nós temos um átomo e as suas camadas de elétrons. São os elétrons que permitem que um átomo ele tenha diferentes níveis de energia. Aqui no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, mas aqueles elementos que podem interagir mais facilmente com outros átomos são os elétrons. Quando um átomo ele tem muitos elétrons, representados aqui por essas bolinhas verdes, quando ele tem muitos elétrons, ele vai ter muitas camadas, ele vai apresentar muitas camadas para que esses elétrons sejam distribuídos, porque existe uma quantidade limite de elétrons que cada camada pode apresentar. Por exemplo, na primeira camada aqui só pode ter 2 elétrons, não pode ter mais que isso, certo? E aí, conforme essa necessidade de ajustar a quantidade de elétrons à camada, o átomo ele é obrigado a ter novas camadas. E conforme ele tem 3, 4, 5, 6 camadas, que são organizadas conforme letras, né, K, L, M, etc., esse átomo vai ser classificado ali como um período maior. Né? Lembrando que os períodos estão organizados de cima para baixo na tabela periódica em linhas horizontais. E o que determina a classificação de um elemento segundo o seu período é a sua quantidade de camadas eletrônicas. Essas linhas aí que ficam em volta do núcleo do átomo, e aí os elétrons vão ter que se distribuir nessas camadas, certo? Não tem exatamente a ver com a quantidade de elétrons, mas com a quantidade de camadas eletrônicas, certo? Espero que tenha ficado claro para você esse conceito. Mas bem, existe uma segunda divisão muito importante da tabela periódica, que são as famílias.
A tabela periódica também apresenta a divisão em famílias e elas ocorrem de 1 a 18, ou seja, é um total de 18 famílias. Cada família também é conhecida como grupo, possui elementos com propriedades químicas semelhantes devido à sua estrutura eletrônica. Bem, pensa no seguinte, as pessoas que são da mesma família, elas têm muitas vezes o cabelo parecido, o formato do rosto parecido, o nariz parecido, a cor dos olhos é semelhante, elas têm muitas características em comum, que herda ali do avô, do pai, da mãe, os irmãos se parecem. Então, na tabela periódica não é diferente para os elementos químicos. Serão agrupados em famílias aqueles elementos que também tiverem várias características químicas similares. Tá? Observa nessa tabela periódica aqui a organização em famílias que está presente, que é reconhecida pela IUPAC, que é uma organização dos químicos mundialmente representados, e essa é a determinação atual. Nós temos um primeiro grupo dos metais alcalinos terrosos, partindo aqui do outro lado, lá do meu oposto, ali daquele amarelo queimado, o amarelo mais claro, e a gente tem primeiro os metais alcalinos terrosos, metais de transição, família do boro, que é um elemento químico, família do carbono. O carbono é um elemento muito conhecido, presente no nosso organismo em grande quantidade. Família do nitrogênio, presente no ar que nós respiramos. A gente não aproveita o nitrogênio, mas ele está presente em grande quantidade na atmosfera. Família dos calcogênios, família dos halogênios e a família dos gases nobres. Tem duas famílias mais abaixo aqui, que é dos lantanídeos e dos actinídeos. Eles ficam organizados meio que de fora da tabela periódica, porque eles seriam organizados ali naqueles dois quadrados que tem a corzinha deles. Perceba que lá na posição 1A, onde estaria o hidrogênio, ele não está classificado dentro de nenhuma família. Isso porque o hidrogênio é tão particular, ele é tão especial, ele tem características tão singulares, tão únicas, que não é possível agrupar ele em nenhuma dessas famílias. Mas vamos entender agora como que foi realizada, por que foi possível, como foi possível classificar os elementos dentro dessas famílias. Olha só, o átomo e a camada de elétrons. Então aqui a gente percebe que, mais uma vez, para fazer a classificação em famílias, a gente vai ter que considerar a quantidade de elétrons de um átomo. O mais importante agora não é mais a quantidade de camadas eletrônicas, certo? O mais importante agora não é mais a quantidade de camadas eletrônicas, mas sim o número de elétrons na última camada, ok? Aqui é a quantidade de elétrons na última camada. É isso que vai fazer toda a diferença e não mais a quantidade de camadas eletrônicas. Nessa imagem, novamente o esquema de um átomo, você vai conseguir observar isso que eu estou explicando. Aqui nós temos um átomo, um modelo de um átomo com uma quantidade maior de elétrons. Aquele que nós vimos agora há pouco, ele tinha só duas camadas eletrônicas, duas camadas para a distribuição dos elétrons. Esse aqui já tem 3 camadas para a distribuição eletrônica. Aqui a identificação de cada tipo dos elementos que compõem o átomo, nêutron, próton localizados no núcleo, importante para você entender e memorizar bastante como que é a organização de um átomo, e os elétrons representados pelas bolinhas verdes. Para separar os elementos químicos em famílias, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos identificar aqueles elementos químicos que terão a mesma quantidade de elétrons na camada mais externa, que é chamada também de camada de valência. Esses elementos, quando eles tiverem uma camada, na última camada de elétron, na última camada eletrônica, a mesma quantidade de elétrons, eles vão ter um comportamento químico, uma reatividade muito parecida. Isso ocorre porque a camada de valência ela é a mais envolvida nas interações químicas. Por exemplo, os elementos do grupo 1 ou família 1, como o lítio, o sódio, o potássio, todos têm apenas um elétron na camada de valência, o que os torna altamente reativos. Da mesma forma, os elementos do grupo 18 ou família 18, aquela última, a mais à direita da tabela periódica, conhecida como gases nobres,
têm uma camada de valência completa, tornando-os inertes e pouco reagentes. Eu vou explicar ainda, baseado nessa imagem que vocês visualizam, por que a quantidade de elétrons nessa última camada ela faz tanta diferença para um átomo. Pensa no seguinte, imagina que todo mundo tem que ter R$ 8 para sobreviver, para ficar estável, para ficar inteiro. Tá bom? Por que R$ 8, professor Vinícius? Porque a lei do octeto diz que toda a última camada de elétrons de um átomo tem que ter 8 elétrons. Tá bom? Se tiver 7, eu vou ter que emprestar de alguém, eu vou ter que usar um compartilhado com alguém. Se tiver 6, eu vou ter que compartilhar 2 com alguém. Então, no mundo em que todo mundo tenha obrigatoriamente que viver com R$ 8, se você tiver R$ 4, você vai ter que se ligar a alguém e completar os seus 8. Se você tiver só um, você vai ter que se ligar a várias outras pessoas até completar os seus R$ 8. Nos átomos, da mesma forma, se ele tem só um elétron na última camada, ele vai ter que dar um jeito de se ligar com mais 7 para ele ficar estável. Tá bom? Existem a exceção aí no caso do hidrogênio, daqueles átomos que têm uma quantidade menor de elétrons na sua camada de valência. Tá? Mas aqueles que obrigatoriamente terão que ter 8 elétrons na sua última camada, segundo a lei do octeto, eles terão que compartilhar com outros átomos. E aí, quanto menos elétrons ele tem nessa camada, mais ele vai reagir com outros átomos, mais ele vai interagir, sofrer reações químicas, vai se ligar com um, vai se ligar com outro, para ele completar essa última camada eletrônica. E aí os elementos que têm um certo número, né, 1, 2, 3, 4, 5, até 8, na sua última camada, eles vão ser agrupados em determinadas famílias. Quem tiver só um, faz parte de uma família. Quem tem 2 elétrons na última camada, faz parte de outra família. Quem tem 3 elétrons na última camada, de outra família, e assim sucessivamente. Vamos então agora conhecer alguns elementos da tabela periódica que estão presentes no nosso dia a dia com base nessa explicação das famílias. O primeiro deles, os metais alcalinos da família 1, inclui elementos como o hidrogênio, o lítio, o sódio, potássio, entre outros. Aí tem uma figura do sal, né? Tá até escrito, a pessoa derramou o sal e escreveu sal. Por quê? Porque o sal é formado por sódio e cloro. O cloro ele é um gás, tá? Ele não faz parte da família dos metais alcalinos. Mas o sódio ele é sim um metal alcalino e ele está presente. A gente consome ele diariamente no sal de cozinha. São metais muito reativos e geralmente encontrados na natureza em compostos, não como elementos puros. Como assim compostos? Eles vão estar sempre associados a algum outro elemento químico, não vão estar sozinhos. Certo? Segunda família, metais alcalinos terrosos. Inclui elementos como berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, entre outros. Olha só, aí tem o magnésio e o cálcio. O magnésio ele é fundamental para o nosso metabolismo e está envolvido em uma série de reações químicas do nosso organismo. O cálcio, por outro lado, ele é essencial para a composição do nosso esqueleto, dos nossos ossos. Então é um elemento aí que você sabe que está presente no seu organismo nesse instante em que eu estou falando, certo? E é um elemento presente lá na tabela periódica. Também são metais reativos, mas são menos reativos do que os metais alcalinos. Se eles são menos reativos, quer dizer que eles têm uma quantidade maior de elétrons na sua última camada de valência, porque eles precisam emprestar menos elétrons de outros elementos. Continuando com as famílias, a gente pula agora para a família 17, a família dos halogênios. Inclui elementos como flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Alguns aí são bem desconhecidos, mas, por exemplo, o flúor está presente no creme dental, que a gente usa praticamente todos os dias. O cloro está presente na água sanitária, está presente em substâncias que a gente usa para lavar roupa, né? O bromo, às vezes, está presente em certos medicamentos. O iodo é um elemento fundamental, né? Que participa do nosso metabolismo e previne uma doença que causa o inchaço aqui dessa área, né? Dessa área do pescoço. Então, a falta de iodo provoca essa doença.
eles são altamente reativos e geralmente são encontrados em combinação também com outros elementos, a família dos halogênios. Na imagem você observa uma pedra de fluorita. Como o nome dela sugere, né, tem a presença aí do flúor na sua composição, mas ela também está associada a outros elementos. E a última família que eu falo para vocês é a família dos gases nobres. Inclui elementos como hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tem todo um nome bastante parecido, chega até a ser engraçado. Tá? São gases inertes. Inerte quer dizer que realiza pouquíssimo movimento, a não ser que seja provocado movimento neles. Eles vão ficar paradinhos, o que significa que são extremamente estáveis e não reativos. E aí ao lado tem uma imagem com balões com gás hélio, né? Porque esse gás ele é muito utilizado naqueles balões que nós vemos muitas vezes sendo vendido nas feiras, porque o balão vai flutuar quando ele for preenchido, quando ele for enchido com o gás hélio. O gás que a gente enche às vezes com a nossa boca, o balão ele não fica flutuando, ele cai no chão porque ele apresenta maior densidade, né, em relação à atmosfera. Já o gás hélio não, ele tem menor densidade, por isso ele vai na direção de cima e aí fica mais interessante para brincar e para vender, claro, para fins comerciais. Por que que esses elementos são considerados nobres, né? Por que são chamados de gases nobres? Será porque eles são ricos, têm dinheiro, porque têm muita classe? Não é por isso. É simplesmente porque eles têm a última camada eletrônica completa. Eles não precisam emprestar elétron de ninguém para a sua última camada. Se eles não precisam de ninguém, emprestar elétron de ninguém, eles vão interagir pouquíssimo. E por isso eles são estáveis e são considerados, por isso, gases nobres. Bem, agora eu apresento aqui uma tabela periódica completa para você observar, tá bom? Lembrando que as linhas horizontais representam os períodos. São 7 períodos partindo lá de cima, né, com primeiro lá o hidrogênio, o roxinho sozinho, e aí na direção de baixo nós temos mais 7 períodos, completando um total de 7. E que são classificados com base quê? Com base na quantidade de camadas eletrônicas que o átomo vai apresentar, certo? A outra classificação aí, a classificação em linhas verticais, de cima para baixo, que nós temos de 1 a 18, aí a separação é em grupos ou famílias. E aí ela se baseia na quantidade de elétrons que o átomo possui na sua última camada eletrônica. Veja na imagem completa agora que eu vou destacar alguns elementos para você observar. Nesse sentido aqui, ó, são linhas horizontais, a distribuição da tabela periódica em períodos. E a distribuição de cima para baixo, ou vertical, é a separação em famílias, certo? E aí nós temos 18 famílias partindo aqui do número 1 até a família dos gases nobres, aqui no extremo direito da tabela periódica. Essas duas linhas separadinhas aqui, elas se encaixam nessa posição respectivamente, conforme está vindo aqui. Se ela fosse colocada junto, a tabela periódica ia ficar muito larga, ia ficar difícil de visualizar, ia prejudicar o seu gráfico, certo? Então aqui nós temos elementos como o hidrogênio presente no nosso dia a dia, né? É o elemento mais abundante do universo. Nós temos aqui, por exemplo, todos os gases nobres, o carbono, tá bom? Deixa eu falar de um outro elemento bastante conhecido para vocês, o ouro, né, que tem como símbolo o AU, certo? Cobalto, um elemento muito conhecido também, tá? Cálcio, eu citei agora há pouco, um elemento presente nos ossos ósseos. O potássio, um elemento fundamental na nossa saúde, também não pode faltar, né, no processo de contração muscular, por exemplo. Mas antes de encerrar aqui os aspectos relacionados à tabela periódica, perceba que o número de massa do átomo, ou melhor, o número atômico, melhor dizendo, esse aqui acima, ele vai aumentando conforme a gente passa de um átomo para o outro aqui. Eu vou riscar para você perceber que eu estou caminhando nessa direção. Aqui começou com 39, 40, 44, 47, 50, 51, e ele vai aumentando até chegar aqui no maior deles, tá? Um elemento artificial com um número atômico de 294. Tá?
Então, existe aí uma sequência correta de organização da tabela periódica e assim ela é organizada em períodos e em famílias, certo? Bem, essa foi a nossa aula sobre a organização da tabela periódica. Espero que você tenha gostado.